Fala, mestre! Seja bem-vindo a mais uma live de aquecimento aí para as pré-inscrições para o Mestres da Harmonia. E nessa live agora nós vamos conversar sobre para que servem os acordes, beleza? Qual é o papel dos acordes? Qual é a função dos acordes, beleza? É isso que vai ser o tema da nossa aula aí. Galera, já vai chegando aí. Ícaro, seja bem-vindo, tá? Vinotero, seja bem-vindo. João, seja bem-vindo. Boa tarde aí, galera. Então bora, eu já vou começar aqui com o nosso conteúdo. Ontem, quem assistiu, foi ontem que eu dei a aula que eu falei sobre dissonâncias, tá? O início dessa aula aqui, eu vou trabalhar um pouco dos mesmos conceitos, mas mesmo que você tenha assistido, pode ficar aí, tá? Porque o raciocínio vai ser completamente diferente no final das contas, ok? Então bora lá, gente. Seguinte, quando a gente fala da utilidade dos acordes, a gente está falando das funções dos acordes, tá? Então isso é o que a gente chama de harmonia funcional, tá? Ó, o Jeff Alves, bem-vindo aí, meu cara. Então, a harmonia funcional, se você estudar aí numa escola de música, pelos livros, né, você vai ter um caminho muito da prática, né, ali, decorar formulazinhas para usar os acordes, né, pensar, né, como que o acorde está em cada música e tudo mais. Mas o que ninguém te conta é de onde vem a ideia das funções. Por que a tônica ela é tônica? Por que né, a quinta nota de uma tonalidade maior ela gera tensão, que a gente chama de dominante? Por que essas coisas acontecem? Sobre isso que nós vamos conversar aqui na nossa aula de hoje, tá? Primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: quando eu toco um som, né, lembrando aí que eu falei, quem viu a aula de dissonâncias, o raciocínio vai ser mais ou menos parecido no início agora. Quando eu toco um som, dentro deste som, eu tenho vários outros sons, tá? Então, um som sozinho, um som fundamental sozinho, ele não é uma coisa única, tá? Ele é formado por vários harmônicos. Então, a luz branca, por exemplo, ela é formada por todas as cores juntas. Você tem a luz branca, né, como junção de todas as cores. Da mesma forma, um som, como essa corda aqui soando, ela é a junção de milhões, infinitos harmônicos. E você consegue separar o som do seu próprio som fundamental aqui, ó. Você consegue isolar esses harmônicos, né? Dependendo do lugar que eu aperto aqui no violão, ó. Se eu encostar a mão de levinho, eu consigo escutar os harmônicos, ó. Tá? Então, dentro de um som fundamental, nós temos milhares, infinitos harmônicos, beleza? Dito isso, como que eu acho esses harmônicos? Quando eu vou dividindo a corda em partes iguais. Então, eu tenho essa corda aqui completona, né? Se eu dividir essa corda por 2, o primeiro harmônico que vai aparecer é o que a gente chama de oitava justa, tá? Que é o som fundamental, né? Lá pra cima, agudo, né? Então, se eu tocar isso aqui, ó, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Então ele agudo em cima a gente chama de oitava, né? Se eu dividir a corda em 3, eu vou achar outro som, que vai ser esse som aqui, ó. Que é a quinta nota depois desse som fundamental. No caso, essa corda que eu tô tocando aqui é a nota mi, né? O quinto som depois de mi é mi, fá, sol, lá, si. É exatamente esse som aqui que aparece. Ok? E aí, se eu for fazendo esse processo, tá? De ir dividindo a corda em partes iguais, eu vou ir vendo, né? Aparecendo, vai começar, né, a aparecer os harmônicos ali. No início vai ter muita repetição, então você vai ter a repetição do próprio som fundamental. Você vai ter repetição de quinta. E o terceiro som que aparece, depois da fundamental e da quinta, é a terça. Beleza? Dito isso, eu já tenho aqui o material para a gente começar a pensar, né, sobre as funções dos acordes. Olha só, se você for parar para pensar nisso que eu acabei de te dizer, o som fundamental, ele próprio já é um acorde. Tá? Porque os harmônicos que aparecem primeiro são justamente
O som fundamental, a quinta e a terça. O que é um acorde? Um acorde mais básico, o acorde mais básico que existe é quando você coloca fundamental, terça e quinta juntos. Né? Se eu tenho dó, mi, sol, né? O dó, a terça do dó que é o mi e a quinta do dó que é o sol, tocando juntos, eu tenho um acorde de dó maior. Só que o que eu acabei de te mostrar é que isso acontece no próprio som. Né? Então, a gente já tem aí essa ideia de que a harmonia ela já está no som naturalmente. Beleza. Só que assim, eu te falei isso sobre o dó, né? Então vamos colocar aqui, ó. Primeiro é o dó, depois o sol e depois o mi. Essa que é a ordem dos harmônicos que aparecem se eu estiver tocando o dó como fundamental. Beleza, até aí a gente já se inteirou aí. Gente, o som fundamental, ele tem para nós uma sensação de estabilidade. Né? Se eu toco esse som fundamental aqui, ó, eu poderia terminar uma música tranquilamente aqui, né? Eu poderia começar, né? Então, o som fundamental, ele passa para nós uma sensação de repouso, de estabilidade. Aí vem primeiro papel que os acordes podem desempenhar. Qual papel que é esse? Papel de repouso. Tá? Papel de repouso que se inspira no próprio som fundamental. Só que aí tem outros papéis, e é isso que a gente vai começar a descobrir agora. O segundo papel, ele vem do seguinte. Aqui a gente tem um harmônico, tá? Aqui é o som fundamental, né? Eu vou pôr ele dentro de um quadradinho aqui para destacar ele. E aqui a gente tem o primeiro harmônico dele. Né, o primeiro filho desse som aqui. Se eu considerar esse harmônico também como um som fundamental, eu posso, não posso? Sol também pode ser um som fundamental. Quais vão ser os harmônicos dele? Vai seguir o mesmo sistema. Nós vamos ter o mesmo sistema funcionando aqui, ó. O sol, depois a quinta do sol, que é o ré. Né? Se vocês quiserem comprovar isso na prática, eu vou mostrar para você aqui, ó. Nota sol. Né? Se eu tocar aqui, ó, se eu dividir a corda aqui mais ou menos na metade, né? Eu tenho o sol aqui, ó, e vou ter o ré aqui mais ou menos, ó. Ó o som ré aqui, ó. Ré, sol, ré, sol. Então o ré é o quinto harmônico de sol. E, né, seguindo a sequência lá, qual que é o outro harmônico que vai aparecer? O si. Só que o que eu quero te dizer? O sol, como é o primeiro harmônico de dó, ele é como se fosse um filhinho do dó. Sabe quando você tem uma mãe e a mãe está com um bebê de 1 ano mais ou menos? E o bebê ele já tem consciência. Essa aqui é a minha mãe, já estou me situando. E aí você vai lá, né, querendo aliviar a barra da mãe, você fala assim, ô, me dá seu bebezinho aqui. O que acontece com o bebê? Começa a chorar na mesma hora, né? Ai, eu não quero você, eu quero minha mãe. Ele não sabe falar ainda. Então o único recurso que ele vai fazer é chorar. Ele vai espernear, ele vai ficar desesperado para voltar para os braços da mãe. A mesma coisa acontece quando a gente toca o sol, tá? Sozinho. Naturalmente ele traz no nosso ouvido um desejo imenso de querer voltar para o dó. Entendeu? Então o dó é o som pai e o sol é o som filho, né? Tá certo? Então, tocar o sol implica em desejo de resolver no dó, né? Deixa eu provar isso aqui para você, né? Se eu toco aqui, ó. Ó, sol, desculpa. Sol, dó. Tá certo? Então o sol, mesmo aqui não sendo mais, a gente não considerando isso aqui mais como harmônico, sendo um som fundamental, ele ainda assim é um som que deseja muito resolver no dó, tá? Até mesmo porque, se você for ver os harmônicos do próprio sol, você tem o si aqui como harmônico do sol. Então o sol resolve em dó, mas olha como é que a nota si, ela também deseja muito ir pro dó. Si, dó, si, dó. Beleza? Então, tudo que tá rolando aqui faz a gente querer muito ir pro dó. Isso gera, em termos sonoros, tensão. Tensão. Você sente um som
né, que está longe do repouso, é o inverso do repouso. Tá? Você sente um som com muita tensão, querendo repousar no seu som fundamental originário. Então aqui, ó, pensando agora em termos de notas mesmo, o Dó está dando para nós um lugar de repouso e o Sol está dando para nós um lugar de tensão. Né? Vou colocar até as letrinhas aqui, ó, para a gente situar. Repouso, tensão. Beleza? Então aqui a gente já tem a segunda função, segundo papel que os acordes podem desempenhar, bem descrito aqui pela própria natureza. Eu não estou explicando para você uma coisa que alguém inventou em algum momento na história. Eu estou te explicando o que você percebe no som da natureza. Olha só que coisa maluca, tá? Então a harmonia funcional está longe de ser uma coisa que a gente inventou, a gente descobriu, é bem diferente, tá? Ok, então até aqui eu acho que está claro aí o raciocínio, certo? Se vocês forem tendo perguntas, vocês podem ir fazendo aí, tá? Até agora está claro o raciocínio. Vamos dar um passo a mais agora, porque eu já te expliquei de duas funções que podem existir, né? Repouso e tensão. No caso do Dó, ele é a nossa nota fundamental originária aqui, porém, e se o Dó, a gente não considerar ele mais como fundamental e passar a considerar ele como harmônico? Ó, do mesmo jeito que o Sol é harmônico de Dó, agora eu vou passar a considerar o Dó como harmônico também. Ele seria o primeiro harmônico, sabe de quem? Do Fá. Do Fá. Tá? Então, se o Fá for a nota fundamental, aqui, ó. Se o Fá for a nossa nota de consideração, ó, o Dó vai ser a quinta dele, ó. Né? Dó, Fá. Tá vendo? Então, a mesma sensação que o Sol cria de querer resolver no Dó, a gente também tem a mesma coisa quando a gente toca o Dó, no sentido de querer ir para o Fá. Então o Sol é filho de Dó, da mesma forma que o Dó é filho de Fá. Quando você toca o Dó e tem o Fá no contexto, toda vez que você toca o Fá, o Dó fala assim, ah, mas eu quero ir para o Fá. E aí então a gente tem uma dialética aqui, começa a ter uma guerra de forças. Porque aqui a gente encontra repouso e aqui a gente encontra tensão que busca resolver aqui. Mas ao mesmo tempo, se eu tocar a nota Fá, aqui deixa de ser um lugar de repouso e se torna um lugar de tensão também que busca resolver no Fá. Olha só que interessante, tá? Aí você poderia dizer, Johnny, mas então toda nota vai querer repousar em outra nota. Sim, é isso que a gente chama de ciclo das quintas. Se eu for seguindo a tendência natural de cada nota, né? O Dó vai querer resolver no Fá, o Fá vai querer resolver no Si bemol que vai querer resolver no Mi bemol vai querer resolver no Lá bemol, Lá bemol no Ré bemol no Sol bemol no Si, Si no Mi, o Mi no Lá, o Lá no Ré, o Ré no Sol e o Sol no Dó. E isso não vai parar, vira um ciclo infinito. Tá? Isso vira um ciclo infinito. Como que a gente consegue estabilizar de certa forma e falar assim, não, peraí, vamos parar num lugar aqui, que senão a gente vai ficar, ó, trocando de nota em nota e não vai parar. Como que a gente faz isso? Criando essa relação dialética aqui, ó. O Sol pede para ir para o Dó, correto? O Dó pede para ir para o Fá. Se eu for seguir esse raciocínio, né, e usar o Fá depois para ir para a nota de repouso, aí a gente não vai ter fim. Como que eu consigo acabar com esse ciclo? Voltando para a tensão que me leva ao Dó. Isso aqui se chama equilíbrio tonal. Equilíbrio tonal. Tá? O que acontece se eu faço isso aqui? Eu crio um centro. Eu crio uma tônica. Tá? Quando a gente pensa em música tonal, gente, a gente está pensando num sistema que é muito parecido com o sistema solar, em termos de analogia. O que é o sistema solar? Você tem o Sol, né, que é um corpo de massa muito
grande, e por conta dessa massa muito grande, você tem planetas que orbitam ao redor desse Sol. Beleza? Uma tônica é a mesma coisa. Gente, desculpa aí por esse serra elétrica aí, mas enfim, eu tenho que fazer meus vídeos dependendo da serra. Então a tônica é a mesma ideia. Você tem uma nota no centro e você tem as outras notas orbitando ao redor dela. Quando a gente faz isso aqui, a gente está fazendo o Dó se tornar o Sol do nosso sistema solar. Porque o Dó, ele, né, em termos de movimento, ele pede para ir para o Fá, a gente de forma intencional vai para o Sol e o Sol nos leva para o Dó. Então a gente tem repouso, tensão, né? Repouso, afastamento, tá? Porque o Dó, ele vai querer ir para o Fá. Então a gente vai dar aqui para o Fá a ideia de afastamento, ou eu também gosto da ideia de desenvolvimento, tá? Desenvolvimento. Como assim desenvolvimento, Johnny? Porque o Fá, nesse contexto aqui, ele vai estar me dando uma ideia de que eu não estou nem repousado e nem tenso, querendo voltar para o repouso. Eu estou no meio do caminho. Uma outra analogia que eu gosto de usar também, que é bem legal, é o seguinte. Meus amigos me chamaram para ir para o shopping. A gente vai ver um filme no cinema, né? E eu estou em casa. Eu estou em casa, começo a tomar banho, ou seja, eu estou aqui no repouso. Estou no meu lugar de descanso. Quando, né, eu me arrumo, coloco minha roupa e pego o ônibus e estou indo para o shopping, o que está acontecendo? Está acontecendo um movimento de desenvolvimento. Vai acontecer toda uma história. Eu vou chegar no shopping, vou encontrar com os meus amigos, a gente vai comer alguma coisa, a gente vai ver um filme, né? Vamos ficar conversando até tarde. Beleza. Então, nesse período, né, aqui, ó, tava aqui em casa. Aí eu fui fazendo essa jornada. Vou botar aqui, né? Fui fazendo essa jornada, ó. Saí, peguei o ônibus, fui pro shopping, comi com os amigos, né? Vimos um filme. Aí eu chego aqui, ó. O que é aqui? Já é 10h30 da noite, quase 11 horas. Eu tô cansado, meu pé tá cansado de tanto que a gente ficou em pé, andando, conversando. Eu quero voltar para casa. Esse é um momento de tensão, tá? Então você tem aqui, ó, de novo. Você tem o repouso, que era quando eu estava em casa. O meio do caminho aqui, ó, é o desenvolvimento. É o que a nota Fá, ela gera no nosso ouvido. Ela gera essa vontade da gente contar uma história. Quando eu chego nesse ponto aqui, já é o cansaço, já é, cara, eu preciso voltar para casa, aí é um momento de tensão. Qual que vai ser a conclusão da história? Eu vou voltar para o repouso. Então é assim que acontece sonoramente na música, tá? A gente basicamente trabalha com isso. Qualquer bom compositor vai trabalhar com essas três sensações: repouso, tensão e desenvolvimento. Só que se a sua música só trabalha com tensão e repouso, imagine se eu ficasse aqui, ó, repousei, tensão, repousei, a música fica monótona, né? Eu preciso desse outro elemento aqui para dar mais movimento na música. Então eu repouso, mas aí eu faço a música contar uma história, vou para tensão, repouso. Depois eu faço a música contar mais uma história e por aí vai. Beleza? Então é assim que a gente consegue criar um centro tonal. É assim que a gente consegue pensar no momento de estabilidade musical. Ok, Johnny, mas você está falando aí tudo de nota. O que isso tem a ver com os acordes? Bora ver para a gente fechar? Vamos lá. Talvez você não tenha prestado atenção. Eu não pus aqui a terça do Dó, do Fá, desculpa. Que é a nota Lá, né? Talvez você não tenha prestado atenção aqui, tá? Mas se a gente for pincelar, pegar as notas aqui, ó, que estão aqui escritas, se a gente colocar essas notas em ordem a partir do Dó, olha só que coisa interessante. A gente tem o Dó, a gente tem o Ré, a gente tem o Mi, a gente tem o Fá. O que eu estou fazendo aqui, tá? Eu botei o Dó como ponto de início e estou colocando as notas em ordem da frequência, da mais grave para a mais aguda, tá? Então, ó, Dó, Ré, Mi. Qual nota viria depois do Mi? O Fá, né? Fá aqui, ó. Qual nota que vem depois do Fá? Vem o Sol. Qual nota vem depois do Sol? Veio o Lá.
E qual nota vem depois do Lá? Vem o Si. Percebeu? Gente, na natureza, quando você cria um equilíbrio tonal entre três fundamentais, você tem, naturalmente, o modo maior. Na verdade, aqui não é só o modo maior que você tem naturalmente, qualquer outro modo, né? Que eu poderia pensar no Ré até o Ré, Mi até o Mi. Mas pensando no tom mais famoso do universo, olha aqui. Percebeu de onde ele vem? Ele não vem de uma invenção humana, ele vem da natureza, por conta dessa relação aqui de equilíbrio tonal. Ok? Boa tarde, boa tarde. Ele vem dessa relação. E aí, olha só, o que a gente faz a partir disso? Pensando em acordes. Vamos pensar que cada uma dessas notinhas aqui é uma nota fundamental mesmo, né? Então agora eu vou tocar aqui, ó. Dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Beleza? Se eu pegar essas notas, tá? E organizar elas de forma a formar grupos de 3 notas, eu vou ter acordes. Só que eu não vou fazer isso da minha cabeça. Tudo eu tô falando aqui, gente, tudo que eu tô falando para vocês vem da natureza, lembra? A música ela é uma imitação da natureza. Ó, o Skuma aí explodiu a cabeça, né? Tudo é uma imitação da natureza. Sendo assim, por que a gente deveria inventar um sistema para criar acordes se a própria natureza já tá dando pra gente aqui, ó? Sacaram? Então o que eu vou imitar aqui? Eu vou imitar simplesmente o que existe dentro do som natural. Eu vou tocar a nota e aí botando elas em ordem de frequência, da mais grave para mais aguda, o que eu vou ter? Fundamental, terça e quinta. Então, né, vou passar essas notas aqui para baixo, ó. Presta atenção nisso aqui agora, tá? Como que eu vou fazer então? Eu vou imitar o sistema da natureza. O sistema da natureza, a gente chama ele de empilhamento de terças. Ou seja, eu tenho uma nota aqui que vai ser a nota que vai dar nome para o acorde. Eu vou pegar a terça dessa nota e depois vou pegar a terça da terça. Ok? Pegar a terça da terça. Então, nesse sistema, eu vou colocar em cima do Dó o Mi e o Sol. Tá? E aí vamos lá. Vamos lembrar aqui. Lembra que eu falei que a gente está pensando no papel dos acordes. De onde vai vir o papel dos acordes? A gente vai tirar da cartola? Também não. Nós vamos tirar esse sistema do papel dos acordes do que já rolou aqui. Então, o acorde dessa notinha aqui, ele vai dar para nós uma sensação de repouso. Ok? Então, se eu fizer a cifra aqui, né? A cifra vai ser assim, ó, Dó maior. Dó maior vai passar para nós, então, uma sensação de repouso. E a gente vai rebatizar essa sensação. Em vez de a gente falar só repouso, nós vamos chamar essa sensação de sensação tônica. Por quê? Porque essa aqui é a tônica, tá? É a tônica da tonalidade. Onde que eu escrevo isso aqui? Vou escrever assim, ó. Então, quando eu pensar que um acorde me dá uma sensação de repouso na música, eu vou estar pensando que ele me dá uma função, ele tem um papel tônico, ele tem um papel de repouso, tá? Este acorde aqui é o principal dessa função. Beleza? Agora vamos para o outro aqui, ó. Esse acorde aqui é o acorde de tensão. O que eu vou fazer para criar ele? Mesmo sistema da natureza, ó. Sol, Si, Ré. Então eu vou só escrever aqui em cima, ó. Esses 3 sons juntos vão me dar qual sensação em relação a Dó? Sensação de tensão. E aí a cifra dele vai ser assim mesmo, né? Sol maior. Que aqui a gente vai chamar de dominante. Esses nomes que eu estou escrevendo aqui embaixo, esses nomes sim, foi o ser humano que inventou. E até por conta disso tem uma falha aqui, tá? Porque qual que deveria ser o som dominante?
o som onde a gente repousa. O som mais forte é o som, né, da fundamental. Esse som é filho desse. Enfim, mas eu não vou mudar, porque já está há séculos, milênios aí sendo usado esse nome, então não precisamos mudar. Mas saiba disso, quando a gente pensa em falar nome dominante, a gente está falando sobre uma sensação sonora que causa tensão no nosso ouvido, vontade de resolver. E aí você vai ver, ó, se você tocar os dois acordes um depois do outro, ó, Sol maior, Dó maior. Você sente essa sensação de tensão e repouso muito clara. E vamos para o último acorde aqui, ó. Olha só, a própria natureza já deu pra gente aqui quais são as notinhas, né? Fá, Lá e Dó. Então já tá aqui, ó. Este acorde aqui, né, vai ser o Fá maior e a gente vai chamar ele de subdominante. Subdominante. Por que ele tem esse nome, Johnny? É porque está embaixo da dominante, ó. É só por conta disso, tá? Subdominante. Então, estes acordes, por conta de toda essa história que eu contei para vocês aqui, desde o início da aula, quem chegou depois aí, tá? Vai ficar disponível amanhã a gravação para vocês assistirem. Mas por conta de toda essa história do equilíbrio tonal, estes acordes, a gente vai chamar eles de acordes tonais. Eles são os principais acordes da tonalidade maior. E, né, por serem acordes que são reflexo da natureza, eles são acordes maiores. São acordes maiores. O que é um acorde maior, John? Sem explicar o que é, né, intervalo, um acorde maior é basicamente um acorde que tem uma sonoridade mais estável. Né? Tem gente que diria que é um acorde que tem um som mais feliz, né? Ó. Dó maior. Se eu faço Dó menor, por exemplo, é mais melancólico. O acorde maior vai ter esse som mais feliz, mais de conclusão, né? Então, os acordes tonais, todos eles são maiores. E, por serem os acordes principais, por conta de tudo isso que eu contei para vocês, tá? As funções que todos os outros acordes vão desempenhar, o papel que todos os acordes vão desempenhar, vai se estabelecer a partir desses acordes. Né? Então, como eu já expliquei, o acorde da tônica dá função de repouso. O acorde da dominante dá função de tensão. Né? E o acorde subdominante dá função de afastamento ou desenvolvimento. Ó, o Casimiro aí, sensacional a aula. Que bom que você está gostando. Vamos lá, vamos pensar nos outros acordes agora então para a gente já encerrar a nossa aula. Tá? Qual que vai ser a função desses outros acordes? Eles não terão função própria. A função deles vai surgir a partir dos outros acordes. E a partir da relação que eles vão ter com os outros acordes. Tá? Que são o que a gente chama de acordes relativos. E a palavra relativo no Brasil não dá o real sentido que você deveria entender quando você pensa num acorde relativo. Relativo é uma tradução para o termo em inglês relative. Relative em inglês é o quê? Parente. Então, a minha filha, né, em inglês, eu posso dizer que ela é minha relative, é a minha parente. Tá? Então, é a mesma ideia. Os acordes relativos são acordes que têm parentesco com os acordes tonais. Beleza? E qual é o parentesco? O parentesco é o seguinte. Dentro do acorde relativo, você terá a fundamental e a terça de algum acorde tonal. Beleza? E seguindo aquela ideia que eu já expliquei para vocês, que todos os acordes a gente vai fazer assim, ó, de terça em terça, né? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu vou seguir a mesma lógica. E aí, vamos lá. Como eu acabei de te dizer, o acorde relativo é o que vai ter a fundamental e a terça de algum acorde tonal. Quem vai ter a nota Dó e Mi dentro dele? O acorde de Lá. Olha só, se eu pegar o Lá aqui, ó, for seguir nas terças, ó, Lá, aí eu venho pro Dó aqui, né, que é a terça do Lá, e depois do Dó eu venho pro Mi. Então eu vou ter Lá, Dó e Mi. Tá enxergando a relação que tem entre Lá e Dó? Então este acorde é um acorde relativo do acorde da tônica. Ou seja, com este acorde aqui você vai ter a mesma função que o acorde da tônica.
De um jeito mais fraco, mas vai ter. Eu costumo dizer que a relação de acorde tonal e acorde relativo, ela é parecida com o espelho. Quando eu olho no espelho, eu vejo o meu reflexo. O meu reflexo é perfeito, é praticamente a recriação de quem eu sou? Não. Ele é apenas a minha imagem, mas ele não é ninguém, é só um reflexo. Então a mesma coisa acontece com o acorde relativo. O Lá menor, ele vai me dar uma sensação muito próxima do acorde de Dó, mas não é a mesma sensação, mas é também uma sensação de repouso, ok? Então aqui eu já vou escrever aqui em cima, para a gente não ficar muito perdido, né? Aqui, agora eu vou ter a função tônica, do mesmo jeito que eu tenho aqui, beleza? Relativo da subdominante, quem é? Mais uma vez, pensa no raciocínio, é quando você pega um acorde que tem a fundamental e a terça do acorde tonal. Quem vai ter essas duas notas aqui também? Ré, Fá, Lá. Então esse acorde aqui, que é o acorde Ré menor, ele também vai ter a função subdominante. Beleza? Né? Aqui, ó. Ele também vai ter função subdominante. Por quê? Porque ele vai ser um reflexo do acorde da subdominante, o acorde tonal da subdominante. Então, aqui eu posso ter desenvolvimento e aqui também, usando esse acorde. Ok? Até aqui tá ficando claro, não tá? Eu esqueci de pôr a cifra aqui do Lá menor, né? Lá menor. E agora, vamos para o acorde relativo de Sol. Quem vai ser o acorde que vai ter a tônica e a terça do acorde dominante? Ó. Este aqui, ó. Mi, Sol, Si. Tá vendo? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estou empilhando as terças. Mi, Sol, Si. Então, esse acorde aqui também vai me dar uma sensação dominante quando eu tocá-lo. Ok? Ele vai ser o acorde relativo aqui, né, da dominante. Então, até agora você já está entendendo para que serve todos os primeiros acordes do tom maior. Ó. Esse aqui é repouso, função tônica significa repouso. E esse aqui também é repouso, ó, função tônica. Este aqui é desenvolvimento, função subdominante, igual a esse aqui, que é função subdominante. Esse aqui é função dominante, tensão, e esse aqui também é função dominante de tensão. Então, já te mostrei aí os três papéis, as três funções que os acordes podem desenvolver. Mas, Johnny, ficou faltando um ali, ó. Como que a gente resolve com ele? Esse aí a gente vai resolver com outro conceito, que é um conceito meio que o negativo do acorde relativo. A gente vai pensar no acorde antirrelativo. Não sei se você já ouviu falar disso. O que é o antirrelativo? Vamos lá. O acorde relativo, ele tem uma relação com o acorde tonal, porque ele compartilha da fundamental e da terça do acorde tonal, certo? Ó, fundamental e terça do acorde tonal, da função tônica, o relativo dele vai ter as duas notas aqui. O antirrelativo vai ser o inverso disso. Como assim, Johnny? Me explica melhor. Vamos lá. No relativo você tem fundamental e terça do acorde tonal. No antirrelativo você vai ter a terça e a quinta. Beleza? E aí a gente já vai ter que acorde que é esse aqui. Por quê? Se o antirrelativo tem a terça e a quinta, quem tem a terça e a quinta do acorde dominante? Tá? Tá aqui, ó. Este acorde aqui, ó. Se eu pensar aqui, ó, Si, né? Ré, então 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si, Ré, Fá. Este acorde aqui, então, vai ter a mesma função que o Sol, porque vai ser um acorde antirrelativo dele. Tá? Então ele vai ter função dominante também. Mas, Johnny, dá para eu pensar, né? Porque a gente pensou no antirrelativo só do Sol, mas tem antirrelativo no Dó. O Dó também tem antirrelativo e o Fá também? Também, tá? Olha aqui, ó. Vamos lá. O que é um acorde antirrelativo? É um acorde que compartilha da terça e da quinta de um acorde tonal. Quais são os acordes tonais? Eu vou até deixar eles mais fortes assim, ó.
para a gente conseguir visualizar bem eles, ó. Né? O antirrelativo é quem compartilha terça e quinta do acorde tonal. Já descobrimos aqui o antirrelativo do Sol. Mas quem vai ser o antirrelativo do Dó? Olha aqui, ó. Mi e Sol. Mi e Sol. O Mi menor é antirrelativo de Dó. Uai, Johnny, mas peraí, o Mi menor ele não tinha função dominante? Sim, mas por ser antirrelativo de Dó, ele também poderá ter função tônica, que é a função de repouso. Então, você também pode buscar repouso no acorde de Mi menor. Olha só que interessante. Tá? Por quê? Porque ele é antirrelativo do acorde de Dó. Mas assim, Johnny, o antirrelativo ele é tão forte quanto o acorde relativo, né? Ele dá a mesma sensação do acorde tonal, do mesmo jeito que o acorde relativo, não. O antirrelativo ele vai ser o mais fraco na relação ali, né, da função. Então, em termos de força de cada função, você tem os acordes tonais, eles são os mais fortes. Em segundo lugar, você vai ter os relativos. E em terceiro lugar, você vai ter os antirrelativos. Mas qual que é o lance dos antirrelativos? Se você sabe usar acorde antirrelativo nas suas harmonizações, você sempre vai ser o cara que vai pensar fora da caixa. Porque 99,9% dos compositores no Brasil não sabem o que é antirrelativo. Tá? Então, estou te mostrando aqui que o Mi menor ele também vai poder ter função de Dó. E para terminar, quem que é o antirrelativo de Fá? Lembrando que antirrelativo é quando o acorde compartilha terça e quinta do acorde tonal. Ó, terça e quinta, terça e quinta. É o Lá menor. Então o Lá menor, da mesma forma que o Mi, que tem duas funções, ele também vai ter duas funções. Ele pode ser um acorde de função tônica ou função subdominante. Ok? Acordes antirrelativos também podem ser tônicos, ou seja, também dá repouso. O antirrelativo do Dó. Quem é o antirrelativo do Dó? Mi menor. Porque ele compartilha a terça e a quinta do Dó. Agora, o Si, aqui ó, Si menor com quinta diminuta é antirrelativo do Sol, porque ele compartilha terça e quinta do Sol. O Lá menor é antirrelativa de Fá, porque compartilha terça e quinta de Fá, né? E para quem chegou depois aí, esse é o antirrelativo. O relativo é quem compartilha com os acordes tonais. Os acordes tonais são esses que estão mais fortes aqui, tá? Os acordes maiores. A relativa é que compartilha fundamental e terça do acorde tonal. Então, ó, quem que é a relativa de Dó? É o Lá menor. Porque ele tem aqui, ó, fundamental e terça do acorde tonal. Relativa de Fá é o Ré, porque ele tem aqui, ó, fundamental e terça do acorde tonal. E mesma coisa, quem é relativa de Sol é Mi, porque tem fundamental e terça do acorde tonal respectivo. Alright, então assim você passou a entender como todos os acordes do campo harmônico vão desempenhar o seu papel nesse grande teatro da música, né? Você vai ter acordes que vão dar a sensação de repouso, você vai ter acordes com sensação de tensão, que o papel principal é fazer você voltar para a tônica, e você vai ter os acordes com função subdominante, né? Então vou brincar um pouquinho aqui, criar algumas ideias só para você sentir isso sonoramente, tá? Mas antes de eu fazer isso, só lembrar das pré-inscrições aí para o Mestres da Harmonia. Você quer dominar isso aqui de verdade? Porque isso aqui é uma aula de 40 minutos que eu fiz para explicar. Dentro do Mestres da Harmonia você vai ter um módulo inteiro, mais de 50 aulas, tá? Teóricas, para você aprofundar nisso aqui, e um mundaréu de exercícios, tá? Para você aprender isso aqui, tocando músicas, tirando músicas de ouvido e compondo, né? Fazendo harmonização e reharmonização. Tá? Então, isso é o que você encontra lá dentro do Mestre da Harmonia. Então, se você tem vontade de aprender isso, aprender a harmonizar, reharmonizar, aprender a olhar, bater o olho num acorde, saber o que ele significa dentro daquele contexto, faça a pré-inscrição aí para o Mestre da Harmonia, que tá demais, tá? O link tá na minha bio, aqui no perfil do Instagram. E quem fizer a pré-inscrição vai ganhar desconto, tá? Que essa pessoa vai ter o privilégio de saber quando que eu vou estar fazendo, né, as inscrições privilegiadas aí, entre os dias 13 e 18, mas
Você fazendo a pré-inscrição, você vai ser encaixado no grupo de WhatsApp, onde você vai ter lá, né, as informações certinhas, tá? Além disso, você vai ganhar uma masterclass, onde você vai aprender tudo sobre como você estuda música de forma eficiente para evoluir em meses o que você não evoluiu em anos, tá? Não é coisa que eu inventei, não. A gente vai estudar principalmente a teoria do desenvolvimento cognitivo humano do Vygotsky, que é um dos maiores pesquisadores aí sobre como a gente aprende. Então a Masterclass vai ser sobre isso. É gratuita a Masterclass, é só você fazer sua pré-inscrição. E outra coisa que você vai ganhar também, né, fazendo sua pré-inscrição aí, é entrar para o Mestre da Harmonia tendo uma imersão coletiva comigo. Tá? Essa imersão coletiva vai ser uma imersão de 8 semanas, onde você vai aprender a fazer uma reharmonização do zero, tendo como base o meu método de pesquisa harmônica, tá? Que é o que eu chamo de pesquisa, escada da pesquisa harmônica. Então, você aprendendo isso, você não vai mais ficar dependendo de ouvido, de sorte, para poder fazer a harmonização das suas músicas. Você vai saber exatamente como você harmoniza e como você reharmoniza, ok? Dito isso, então vamos lá, vamos para a parte prática de tudo que eu apresentei aqui para você, ó. Vou fazer aqui uma reharmonização rapidinha de Asa Branca, tá? Asa Branca é uma música hiper simples, ó. Quando olhei até Dó, Fá, com a fogueira de São João, né? Só Dó, Fá, Sol e Dó. Se eu trocar todos esses acordes aqui pelos relativos, será que a gente continua com a mesma sensação? Vamos ver, ó. Quando olhei a terra ardendo, igual fogueira de São João. Percebeu? A sensação continua um pouco mais enfraquecida, mas continua. E se a gente usar agora os antirrelativos, será que continua? Vamos ver, ó. No lugar do Dó eu vou pôr o Mi menor, né? No lugar do Fá eu vou colocar o Lá menor. E no lugar do Sol eu vou colocar o Si menor com quinta diminuta. Então fica assim, ó. Quando olhei a terra ardendo, igual fogueira de São João. Permanece. Mais fraco, mas permanece. Beleza? E se eu utilizar isso tudo junto, tá? Vamos lá, vou tocar a Asa Branca inteira. Em vez de eu tocar ela só usando Dó, Fá e Sol, como é a música original, eu vou brincar aí com esses acordes, trocando os acordes tonais por relativas ou antirrelativas em alguns momentos. Você vai ver aí o tanto de alternativa que a gente pode ter, ó. Quando olhei a terra ardendo, igual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, dei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Viu? Dá pra fazer um monte de coisa. E se eu colocar os acordes juntos, né? Tocar 2 acordes em cada sisteminha, né? Então, em vez de tocar o tempo todo no Dó, eu vou fazer mudando pelos acordes relativos ou antirrelativos, né? Quando olhei a terra ardendo, igual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Tá vendo tanto de coisa que eu consegui fazer de reharmonização aqui? Só usando isso aqui, sem precisar usar dominante secundário, diminuto, aumentado, só usando estes acordes do campo harmônico. Olha que maravilha. E se eu for pensar em inversões ainda, gente, tá? Que não é um tema desta aula aqui, mas só para você saber o que dá pra gente fazer só mudando o baixo desses acordes. Olha, presta atenção. Quando olhei a terra ardendo, igual fogueira de São João, perguntei. Deixa eu ver pra onde eu vou agora. Deus do céu, Deus do céu, por que tamanha judiação? Só acordes naturais. Gente, é um mundo para você explorar, beleza? Então, se você quer aprender isso, se você quer virar um mestre nessa parada, não perde tempo. Vai lá, faça a pré-inscrição para o Mestre da Harmonia, tá? Eu vou estar te esperando lá do outro lado para poder pegar você pela mão e fazer você virar um mestre. Essa é a minha missão aqui, beleza? Então é isso. Quem aí curtiu a aula?
Quem aí curtiu a aula, espero que, né? Acho que ficamos aí uns 10 mais ou menos, na verdade uns 7 aí deve ter ficado comigo do início ao fim, né? Mas é isso, gente. Essa aula vai ficar gravada no YouTube. Amanhã ela vai ser disponibilizada no mesmo horário de hoje, tá? Então amanhã eu vou soltar essa gravação às 14 horas lá no meu YouTube. E aí você vai poder assistir se você quiser. Beleza? Vou te chamar no direct. Vamos pra cima. Tamo junto, Casimiro. É Felipe Casimiro, seu nome? Lipe Casimiro deve ser, né? Então é isso, galera. Gratidão a quem ficou aí. Mais tarde hoje estarei fazendo uma música ao vivo, tá? Uma música em dó frígio. Será que vai dar bom esse negócio? Sempre quando eu vou fazer esse Johnny Lab, me dá uma dor na barriga assim. Mas enfim, prometi que ia fazer. Então vamos estar junto. Beleza? É isso aí. Valeu, Felipe. É isso mesmo. Então tá bom. Me chama lá que a gente vai conversando. Valeu, galera. Falou!